Fábio, qual a melhor cobertura para um pé diabético? E para lesão por pressão? A gente aposta que você já fez essa pergunta em algum momento. Mas não se preocupe, depois dessa aula você não vai mais ter essa dúvida de novo. Essa talvez seja a aula mais esperada de um curso de feridas. A gente não considera que seja a mais importante, até porque para a gente poder definir qual cobertura utilizar, a gente precisa avaliar a ferida e a pessoa com ferida. Mas a gente sabe sim que a escolha de uma cobertura ela pode gerar muitas dúvidas e também porque atualmente a gente tem uma infinidade de opções no mercado de coberturas diversas que podem ser utilizadas para muitas situações. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A ideia dessa aula é a gente conversar um pouquinho sobre aquelas categorias que a gente considera essenciais para desenvolver um bom trabalho, né, de cuidado com feridas tanto agudas quanto crônicas nas unidades básicas de saúde. A gente vai começar falando dos umidificantes. Então, para a gente ter uma ideia, a gente está falando primeiro de feridas que estão secas ou com pouca secreção, né, com pouco exudato. E um produto que é muito comum, né, Fábio, a gente encontrar nas unidades pela nossa experiência em consultorias, é um produto que geralmente o pessoal tem disponível e às vezes até em casa, né, as famílias, o próprio paciente adquire, é o AGE, né, os ácidos graxos essenciais, que eles costumam vir num tubinho assim, e são amplamente utilizados em todos os tipos de ferida, em qualquer momento da ferida, e isso a gente precisa deixar claro aqui hoje, né? Que sim, o AGE ele é um produto, né, um umidificante que a gente pode lançar mão em feridas que estão muito secas ou pouco exudativas, mas ele vai ter algumas limitações, né? Então, a aplicação dele, depois que a gente limpa, faz toda a limpeza da ferida, ela vai ser direto no leite, né? Então a gente pode aplicar pinguinhos do óleo e depois aplicar a nossa cobertura, a cobertura no caso, né, primária, e deixar fechado e observar, né, em 24 horas o quanto ele vai conseguir manter a umidade no leito da ferida. Tem um outro truque, digamos assim, que a gente usa para tentar manter um pouco mais de umidade por mais tempo, é de fato encharcar essa primeira gaze que vai em contato com o leito da ferida, deixar ela completamente molhada, né, com o óleo. Então, bem encharcada, a gente não faz isso, não precisa fazer direto no leito, né, a gente pode fazer no próprio pacotinho da gaze, deixar ela bem úmida e em contato com o leito da ferida e também vai avaliar em 24 horas o quanto ela se manteve úmida, né? A gente tá falando de uma ferida seca, a gente precisa manter a umidade. Fábio, tem mais alguma coisa que a gente precisa cuidar no uso do AGE? Sim, acho que o AGE, como a Laura disse, é amplamente utilizado, inclusive porque é fácil de encontrar em farmácias para comprar. Né? Ele não é um produto que só vende em lojas de produtos hospitalares ou, né, esse tipo de local, né? Então, aqui a gente pegou como exemplo, né, 3 tipos de óleos que a gente comprou numa farmácia. E o que eu quero mostrar para vocês é que existem óleos que eles não têm indicação para uso em feridas, para uso em pele não íntegra, né? Então, dentro aqui, os óleos a gente precisa, quando a gente vai comprar um óleo, quando a gente vai orientar, né, o nosso paciente a fazer a compra, a gente precisa orientar que ele leia o rótulo antes de fazer a compra. Então, no rótulo vai dizer a indicação do produto. Isso é importante. E, então, por exemplo, esse aqui que a gente comprou, que é um óleo, né, de girassol, AGE, enfim, ele diz que auxilia no processo de cicatrização de feridas, como úlcera por pressão, úlceras venosas, arteriais, diabéticas. Então, aqui ele tem indicação para uso em pele não íntegra. Então, este aqui seria o óleo que poderia ser utilizado nesse tipo de ferida para umidificar. Agora,
Este aqui, por exemplo, que a gente vê a mesma embalagem, né, muito semelhante, enfim, até as cores são semelhantes. Quando a gente vai olhar no rótulo a indicação de uso, ele fala que é indicado para manutenção da integridade da pele, protegendo de ação de agentes externos, auxiliando na prevenção da formação de escaras, de escamações. Ele não tem nenhuma indicação para uso em feridas abertas, né? E este aqui também da mesma forma. Aqui ainda tem um adendo, eles ainda colocam, né, que não aplique sobre a pele ferida ou irritada. Então, assim, são 3 tipos que a gente encontra um do lado do outro se a gente vai numa farmácia e cada um deles vai ter uma indicação. Isso tem a ver com questão de registro na Anvisa, então vocês podem buscar as informações no rótulo. Então, produtos que são registrados na Anvisa, né, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles passam por um processo de regulamentação, que vai regulamentar rótulo, orientação, enfim, que tem uma fiscalização que é diferente dos outros produtos que não têm esse tipo de regulamentação. Então, isso confere mais segurança no uso de produtos, então, que tenham esse registro. Então, por isso, tem essa diferença. Então, sempre atentar a buscar produtos que tenham o registro e que tenham essa indicação muito específica no rótulo, porque isso pode fazer diferença no cuidado. Exato. Aí vou aproveitar aqui, ó, enquanto a Fábio estava falando, e mostrar mais uma limitação que a gente entende sobre o uso dos ácidos graxos essenciais ou de qualquer tipo de cobertura que seja oleosa, né? Ela tem o potencial da umidade, mas ela escorre, né? Então ela é facilmente absorvida pelo curativo seco que a gente coloca como secundário. E aí tem um princípio que vocês vão ouvir a gente falar bastante, que é Undisturbed Healing Wound, que é a cicatrização sem perturbação, né, da ferida. Que é quanto mais tempo a gente consegue deixar esse curativo fechado, melhor né? Mais benefícios vai ter, porque tem todo um processo aqui acontecendo, tem células nascendo e migrando, né, do leito para dentro da ferida, e que toda vez que a gente tira o curativo, a gente leva um pouquinho desse tecido novo junto. Então, a ideia é que a gente deixe pelo menos 24 horas, né, o curativo fechado. E olha como as gases que estão aplicadas em cima, elas vão absorvendo. E aí, muitas vezes, acaba que em 24 horas, né, Fábio, a gase de algodão já absorveu todo o óleo e acaba até aderindo muitas vezes no leito ou deixando muito seca, né? E não tem o potencial de umidade que a gente espera. Então, a gente considera essa outra limitação, né, do AGE para o caso de feridas secas ou pouco exudativas. E é isso, o que a gente espera que vocês façam agora é ir lá para os produtos, né, para os tubinhos de AGE que a gente tem na unidade, ou que os nossos pacientes têm em casa, e façam essa conferência, né, se a gente está com o produto adequado para estar utilizando no leito da ferida. E também dizer que ele não é o nosso preferido, né, mas a gente sabe que, em não tendo outra opção, ele vai nos auxiliar dessa forma. Um outro ponto que é só para a gente fechar essa parte das diferenças é que, geralmente, o óleo que é indicado para pele não íntegra, ele é um pouco mais caro, justamente por esse processo de registro na Anvisa. Então, a gente vai ver que os óleos comumente, os óleos que não têm indicação, né, que são só para pele íntegra, eles vão ser mais baratos, então acaba sendo a opção das pessoas muitas vezes, né? Mas a gente tem que então direcionar realmente para algo que a gente tem uma garantia, uma segurança maior de que vai ter um efeito benéfico. Outro ponto que eu estava me lembrando, Laura, é que muitas enfermeiras, a gente recebe muito contato de enfermeira e a gente atende, né, também muitas pessoas que utilizam os óleos para hidratação da pele perilesional, né? E isso é uma questão também. A gente tem que pensar que o óleo, o veículo óleo, ele não é o ideal, o mais adequado para a gente poder hidratar a pele, né? A hidratação da pele, ela tem veículos como cremes, géis, outras coisas que podem ter associação com óleos, mas o óleo puro, ele não é a nossa melhor opção para a hidratação da pele. Então, isso é um ponto também. A gente recebe muitos pacientes, às vezes, com crostas, né? Porque o óleo vai acumulando, ele não absorve de maneira uniforme, vai acumulando e muitas vezes são crostas, assim, de resíduos, né? Do próprio óleo.
E tem um aspecto também, né, que é muito falado em relação aos ácidos graxos essenciais, que é o seu potencial de angiogênese, né, que ele provocaria ali um crescimento celular mais acelerado. E isso é interessante daí na prática, a gente não tem estudos robustos que nos demonstrem de fato esse potencial, mas na prática a gente consegue perceber, claro, né, no médio, longo prazo, fazendo essas comparações, quando a gente está usando um produto que realmente é destinado, né, à cicatrização de feridas, que ele vai ter talvez um processo mais acelerado, né, em a gente conseguindo manter ali o meio adequado, ele pode sim ajudar, auxiliar, né, e acelerar esse processo, inclusive, né, causando a hipergranulação quando é utilizado por um tempo muito prolongado. Então, eu imagino que vocês já possam até ter tido esse tipo de experiência, né? Chega aquele paciente que está usando já há vários meses só o AGE e aí o leito da ferida começa a ficar com um aspecto um pouco mais friável, né? Ele começa a ficar com os grãos, parece uma amora, né? Tem esse aspecto de amora, assim, com as células crescidinhas. E essa pode ser um efeito, a gente pode chamar de um efeito adverso do uso prolongado do AGE, que geralmente se resolve, né, trocando por outra cobertura, né, e aí ele acaba retornando ao seu estado normal, né, de tecido de granulação. Acho que é isso. Sobre o AGE... Bom, então se não é o AGE, que outro umidificante a gente vai usar nas nossas feridas secas? A gente gosta bastante e usa e indica o hidrogel. O hidrogel, ele tem uma consistência... Na verdade, o hidrogel nada mais é do que água gelificada, né? Ele pode até ter outros espessantes associados, né? Que daí vão ofertar maior ou menor umidade para esse, ou consistência, né, para essa ferida, para essa cobertura, mas o hidrogel, ele, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ele fica com essa consistência, bem diferente do óleo, né, que a gente mostrou antes escorrendo. Ele tem esse potencial de permanecer, eu não estou colocando ali no leito, mas é só para vocês verem o contraste do gel aqui na peça, porque justamente ele vai conseguir manter por mais tempo a umidade no leito sem escorrer e sem ser absorvido tão facilmente pela gaze, pelo tecido secundário, né? Então ele faz uma camadinha, né, e fica ali em contato com a pele, e a gente pode ter a possibilidade de deixar esse curativo fechado por até 48 horas. A depender da situação, por até 72 horas, né? Vai acabar variando também de marca, né, para marca, pela essa questão da consistência mesmo. Então, tem uma série, são várias marcas que oferecem a cobertura de hidrogel, e elas vão ter consistências diferentes. Então, essa aqui, ó, vocês vão perceber que é muito mais líquida, né? Isso. Muito mais líquida, ó. Ela até faz um pouquinho daquela consistência, mas ela já ela espalha mais fácil e já pode escorrer também com mais facilidade, e talvez tenha mais facilidade de ser absorvida pela gaze secundária. Mas esses são pontos, né, que a gente vai, ao conhecer os produtos, vai podendo avaliar. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo mais líquida, ela tem um potencial maior. Então, talvez ao invés de 48, ela consiga manter a ferida úmida por 24 horas, né? Então, o hidrogel é uma cobertura feita especificamente, né, para o uso nas feridas, e acaba sendo uma ótima opção de umidificante para as feridas secas. Ainda que o hidrogel ele seja um umidificante, por esse potencial de umidificar o leito, ele aumenta o potencial de desbridamento autolítico da lesão. Então ele é indicado para feridas com tecido de granulação, mas também para feridas mistas, que apresentem algum tipo de esfacelo, né, algum tipo de necrose ali, de liquefação, de esfacelo, ele também vai estar agindo, né? Então,
Esse é um ponto interessante, né? O hidrogel, ele tem esse efeito, e acho que é importante a gente pensar que o hidrogel, como ele tem esse efeito umidificante, ele tem que ser aplicado somente no leito da ferida, não ultrapassando bordas, porque ele, umidificando as bordas, umidificando a pele íntegra, ele pode causar maceração. Então a gente precisa sempre aplicar somente no leito, coloca a gaze como cobertura primária, bem em contato, e mais gaze, né, como cobertura secundária. Então, pode ser utilizado para tecido de granulação, mas também em feridas que apresentam leito misto. Isso. Vou chamar a atenção, Fábio, para um ponto que tu colocou, que tu disseste agora, que a gente precisa deixar sempre a gaze muito em contato com o leito da ferida, né? E por que isso, gente? Porque existe uma migração de células, né? E para essas células migrarem, elas geralmente migram aqui da borda para o centro da lesão. E para elas conseguirem fazer isso, a gente facilita a vida quando tem umidade, né? Porque elas vão escorregando ali para o meio da ferida. E quando tem algo encostado, né, nas paredes, quando não tem nenhum vazio. E assim elas conseguem vir de uma forma um pouco mais organizada. Então, só um parênteses para a gente falar aqui da migração das células. Particularmente importante quando a gente tem feridas cavitárias, né? A gente já recebeu, né, também ligações, atendimentos, que as pessoas com uma ferida que é mais cavitária colocam o hidrogel, né, preenchem toda a lesão e colocam a gaze somente por cima, né, como uma gaze só como um curativo secundário, assim, colocam só por cima e tampam a ferida assim, sem fazer a pressão, né, sem poder realmente deixar bem em contato com o leito. Então, acha que preenchendo com o hidrogel o leito, isso vai ser o mais adequado. E, na verdade, não. A gente coloca uma camada fina de hidrogel e coloca a gaze, né, fazendo uma leve pressão para justamente ela ir se ajustando ao leito e depois cobertura secundária, gaze seca por cima. Essa, né, é uma questão até de quantidade de uso do produto, né? Exatamente. Porque daqui a pouco tu vai estar usando muito mais produto, né? Gastando muito mais produto, quando na verdade ele tendo uma boa consistência, uma camadinha fina já é suficiente para ele manter, né, por vários dias, inclusive a ferida úmida, e tendo esse cuidado de manter o curativo bem firme, né, ali no local. A consistência do hidrogel, ela muda dependendo da marca, mas ela muda também dependendo de outros ativos que podem constar nesse produto. Então, hoje também tem uma infinidade no mercado de produtos que são associados ao hidrogel, né? E isso também modifica a consistência ali do gel. Isso, modifica a consistência e pode modificar um pouco a indicação também. E aí, por que a gente não fala aqui, né, do hidrogel associado ao alginato, o hidrogel associado ao PHMB, o hidrogel associado à prata? Porque cada um deles vai ter indicação. E essas indicações são indicações do fabricante. Então, sempre que a gente opta, né, pela compra de um produto, é muito importante que a gente atente para as orientações do fabricante e faça essa avaliação. Na minha prática, será que é importante eu ter também esses outros recursos, né? Aí vai depender. Digamos que o fabricante me diz que o alginato auxilia, tem um maior potencial de desbridamento. Bom, se eu quero ter uma cobertura umidificante, mas que também me auxilie no desbridamento, talvez faça sentido, então, eu investir nessa associação. O que a gente sugere, né? Que a gente garanta que tenha o hidrogel, né? Se ele vai ser associado a outros produtos ou não, é algo que a gente entende que é da nossa prática, né? Conforme a gente vai utilizando e vai sentindo necessidade de ter outros recursos, a gente daí vai fazendo outros investimentos. Mas a garantia essencial, que é a nossa proposta aqui hoje, é de ter o hidrogel na sua forma mesmo de água gelificada. Tá, mas se a gente não tem um hidrogel, que tem essa consistência mais gelificada, né? E a gente tem o EGE, mas ele não está dando conta de manter a umidade da lesão, o que a gente pode fazer? Então, nesse caso, a gente pode indicar o uso da vaselina sólida. A vaselina, ela é um produto que tem uma consistência que é semelhante à do hidrogel, e acaba que ela ajuda quando a gente vai colocar num leito de uma ferida granulada, ela tem essa consistência que não escorre, né, diferente do AGE.
Então, para feridas que muitas vezes estão em localização, que a gente vai aplicar o AGE, vai escorrer, ou que não está conseguindo manter uma umidade adequada na troca de curativo, a gente está tendo bons resultados com o uso da vaselina, porque ela mantém o equilíbrio da umidade no leito da lesão. Então, o formato de aplicação é o mesmo, a gente vai aplicar uma camada fina de vaselina no leito, cobertura com gaze primária, né, com gaze como cobertura primária em contato com o leito da lesão, e gaze seca como cobertura secundária. E a limpeza e troca vai depender, então, do quanto a gente está conseguindo manter o leito com equilíbrio de umidade, né? O não ressecamento, a hidratação, isso tudo vai ter que ser avaliado, geralmente ficando a cada 24 ou 48 horas. É isso. Então, a gente apresentou aqui 3 opções de coberturas umidificantes. A nossa preferida é o hidrogel, sim, especialmente quando ele tem um espessante, né, com esse potencial de umidade. O nosso segundo lugar é a vaselina e, por último, o AGE, mas a gente quer saber de vocês. Qual a experiência com umidificantes? Conta pra gente aqui nos comentários. Ainda falando sobre as feridas com predomínio de tecido viável e planas, a gente tem as coberturas não aderentes. Elas vão nos auxiliar nessa manutenção da umidade e também a diminuir o trauma das trocas. A gente tem uma infinidade aí de marcas, né, e de possibilidades de associações, mas a gente entende que são pelo menos três categorias, né? A gente tem as gases não aderentes, que elas são um tecido de viscose e poliéster. Então, elas têm uma trama bem mais fechadinha que a gase de algodão, que a gente está mais acostumado a usar, né? E ela tem uma textura mais macia, né? Aqui ela vem dobradinha também, ela tem um potencial algum potencial de absorção, mas a principal questão dela é de não aderir ao leito da lesão, ou pelo menos não aderir tanto quanto as gases de algodão. Então, elas são um recurso para tentar diminuir esse trauma que ocorre toda vez que a gente troca o curativo. A gente vai ter as malhas. As malhas, elas geralmente vêm na apresentação impregnada com algum tipo de umidificante, então com algum tipo de óleo ou com o próprio petrolato, né, que é a vaselina. Elas são um pouquinho mais abertas, né? A trama delas é um pouquinho mais aberta. Essa aqui já tá mais sequinha, mas ela veio também umidificada com a vaselina. E a ideia é ela cobrir o nosso leito, podendo ser utilizada direto, né? Ou também com um umidificante embaixo, né? Então aqui no caso a gente tinha um pouquinho de vaselina, ó. Ela encosta ali e faz essa proteção, ela se molda também, então a ferida ela até pode ter um pouquinho de uma certa depressão, né? Ela não sendo cavitária, mas ela tendo um pouquinho de depressão é possível usar, e vai demandar o curativo secundário, então o curativo seco para fazer o equilíbrio da umidade. E aí o benefício ela pode também ficar no leito da lesão de 48 a 72 horas, porém a gente não consegue, né, ver muito bem o que tem por baixo dessa malha. Mas ela pode ficar aqui em contato com as bordas também. E o principal objetivo, como eu já falei, é evitar esse trauma, né? Quando a gente faz a remoção, ela ter um pouco mais de cuidado, de delicadeza, né? Para não levar todo o tecidinho novo que durante as 24 horas, 48 horas que a gente deixou fechado, cresceu aqui no nosso leito da ferida. As gases, essas que são secas, né, elas vêm no tamanho da gase que a gente já conhece, né, como se fosse essas gases que a gente tem de algodão. Uhum. Mas essas malhas, né, não aderentes, elas geralmente vêm em tamanhos maiores. Uhum. Então a gente pode também, para otimizar o cuidado e questão de recurso, cortar. Algumas pode avaliar a indicação do fabricante, algumas podem ser recortadas, mais ou menos do tamanho do leito da lesão, para a gente poder utilizar também, né, mais vezes o produto, né? Essa aqui já tá, ó, recortadinha, né? Ajuda bastante em lesões agudas, né? Às vezes a gente tem um corte, né, que é um pouquinho mais profundo, que a gente precisa cuidar daquelas bordas da retração, então corta um pedacinho, coloca ali, às vezes até
uma queimadura, né? Pode ser uma cobertura interessante para não traumatizar, a gente diz para diminuir o trauma das trocas, né? E aí, dentro ainda com esse mesmo objetivo, a gente vai ter as telas de silicone. As telas de silicone, elas vão ter uma trama um pouco mais aberta, né? Então, ela vai ter alguns furinhos e, por isso, ela também vai ter um ponto a mais, assim, de benefício, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, acho que vocês conseguem ver bem, né? Ela tem furinhos maiores, ela vai fazer essa mesma moldagem ali, né, em contato lá com o leito da lesão, então a gente não precisa aplicar nada embaixo, né? Ela vai em contato direto com o leito mesmo. Como a gente falou antes, talvez um pouquinho de umidificante, a depender do que a lesão está apresentando de exudato, e ela deve ficar também aqui em contato com as bordas, né, para fazer essa proteção das bordinhas ali, que é onde o tecido está crescendo. E a tela, ela ainda pode ser usada nas feridas que tem um moderado volume de exudato, porque justamente esses furinhos um pouco maiores permitem que o exudato saia e seja absorvido, e aí a gente pode lançar mão da própria gaze não aderente, né, que vai ter um pouquinho mais de absorção, por cima para poder absorver esse exudato e ele não ficar acumulado no leito da ferida. Sempre depende da orientação do fabricante, mas geralmente as telas de silicone, elas vão ter uma durabilidade maior, então a gente vai poder deixar ela em contato com o leito por até 14 dias, e tem algumas marcas que a orientação do fabricante para a limpeza da ferida vai ser por cima da tela mesmo. Então, a gente não vai remover ela, né? O paciente vai vir aqui depois de 48 horas, a gente vai proceder com toda a limpeza dessa ferida, vai conseguir ver como é que tá essa ferida por baixo da tela sem fazer a remoção, e é isso que torna ela com uma durabilidade bastante grande, né? E aí, claro, a gente vai observar e precisando, vendo que tem algum tipo de alteração importante, ela pode ser removida e reaplicada também. Então, de fato, é uma cobertura bastante versátil quando a gente tem um tecido viável, especialmente, né? E um volume de exudato de pouco a moderado, né? A tela de silicone, ela acaba sendo um investimento maior, né? Ela é um pouco mais cara comparada à malha e à gaze não aderente, mas também a gente tem que avaliar sempre o custo-benefício, né? Então, qual é a indicação, para que eu quero utilizar, o que o paciente já tentou usar, o que a gente já fez de cuidado naquela ferida, e se vale a pena, né, a gente fazer essa tentativa considerando a frequência da troca, que vai ser muito maior, e o benefício, daqui a pouco, para um paciente, né, que tem dificuldade de ir na unidade, que daqui a pouco mora numa área rural, né, questão de acesso também, isso tudo a gente tem que pensar. Ou que não tem condição de fazer o seu próprio curativo em casa, né, às vezes é uma pessoa mais idosa, que não tem rede de apoio, enfim, tudo isso são elementos que têm que ser considerados no cuidado, e daqui a pouco o investimento num produto que vai ser um pouco mais caro do que os demais, vai valer a pena, vai compensar, porque a gente vai poder fazer esse acompanhamento e daqui a pouco a gente vai ter bons resultados, diferente do que se a gente ficar trocando a cada 24, 48 e não ter o mesmo resultado, né? Isso, e perturbando o leito, né? A gente, acho que um exemplo bom do uso da tela de silicone, que eu imagino que todo mundo já tenha visto, assim, são aquelas lesões extensas, né? As úlceras venosas, geralmente de etiologia venosa, que são extensas em membro inferior, e que muitas vezes a gente consegue, né, remover todo o tecido desvitalizado, ela fica granulada, ela fica plana, mas ela não consegue retrair. E são feridas muito exudativas, né? Então, às vezes a gente, utilizando a tela para fazer essa proteção mesmo desse tecido viável e combinar com o paciente só a troca do secundário, e aí ele pode fazer essa troca várias vezes ao longo do dia sem mexer no leito,
pode ser também uma estratégia para bons resultados, para a gente começar a ver essa úlcera que é grande, retrair. E aí, é claro, né, em conjunto com isso, a gente vai estar vendo qual é a situação sistêmica desse paciente, né? Porque feridas muito exudativas, elas têm a ver com um desequilíbrio sistêmico do paciente, né? A ferida por si só, ela não produz ali um líquido localmente e joga para fora, né? Isso é resultado de um processo sistêmico que tem a ver com as doenças de base. Então, isso tudo precisa estar sendo visto e controlado, né? E é por isso que a gente tem aqui outros módulos que vão estar falando justamente dessa avaliação. Mas essa aqui é uma boa estratégia nesses casos para a gente não precisar mexer nesse tecido que está apresentando, né, que é um tecido viável, que é um tecido que tem potencial de retração. Gente, agora que vocês já conhecem as coberturas não aderentes, a gente tem alguns detalhes para dizer, assim, que pelo amor de Deus, não vai usar a gase não aderente para limpar a ferida, tá? Ela é um produto mais caro e ela precisa ser reservada para isso, para fazer a cobertura, né? E evitar o trauma das trocas. Então, a limpeza a gente vai continuar fazendo com a gase de algodão mesmo, tá? E reservando a gase não aderente para o curativo primário. E se você ficou muito encantada e apaixonada pela tela de silicone, não desanima se por acaso não puder ter isso na tua unidade. Utiliza da malha não aderente ou da gase não aderente, que tem um custo um pouco mais baixo, porque isso já vai também fazer a diferença no cuidado. Uma coisa bem importante para lembrar é que esse tipo de cobertura, a contraindicação é em feridas cavitárias. Então, quando a gente tem ferida com cavidade, a gente não vai utilizar malha, tela, ou gase não aderente. A gente vai lançar mão de outras coberturas que a gente vai falar na sequência. É isso, a gente quer saber se vocês já têm experiência com as coberturas não aderentes, então conta pra gente aqui nos comentários. Bom, mas nem sempre as feridas vão estar secas. Na verdade, muito pelo contrário. A gente sabe que tem lesões, especialmente de etiologia venosa, que drenam uma grande quantidade de exudato, fazendo com que o paciente muitas vezes tenha que trocar a cobertura secundária várias vezes ao dia. E isso tem um impacto direto na vida dessa pessoa, muitas vezes de familiares que auxiliam nesse cuidado e até também da equipe de saúde, se esse paciente busca a unidade de saúde com mais frequência, pela questão do exudato e também por tudo que ele pode causar quando ele está em excesso, quando não está em equilíbrio, né? Então é bem importante que a gente também disponha na unidade de coberturas que sejam absorventes. Posso dizer que eu tenho uma cobertura preferida na vida? Pode. Eu vou dizer que eu tenho uma cobertura preferida na vida e é a fibra de alginato. Pega pra nós? Pego. A fibra de alginato, ela é a minha queridinha porque ela pode ser utilizada em uma série de situações, né? A gente, então, tem essa indicação porque ela vai fazer o controle da umidade, né? Então, ela tem essa textura, né, de feltro, como se fosse um feltro, e a trama dela é o que vai, geralmente, né, quando a gente compara entre marcas, porque também tem uma variedade muito grande de marcas, é essa trama. Quanto mais fechadinha, né, provavelmente maior é o potencial de absorção, né, na verdade, ela faz a absorção e a transferência do exudato para o curativo secundário, e ela pode ser recortada, ela se ajusta, né, ao leito da ferida, então a gente vai usar ela bem do tamanho aqui da nossa lesão, né, sem ultrapassar as bordas, com o objetivo justamente da gente manter esse curativo fechado por mais tempo, por mais dias. E aí, de acordo com a orientação do fabricante, essas são coberturas que podem ficar até 7 dias em contato com o leito da ferida, geralmente, né, 7 dias. Claro que nem em todos os casos a gente vai conseguir manter por tanto tempo, mas ela tem esse potencial. E aí a gente vai estar usando ela quando tem tecido de granulação, tecido de granulação e muito exudato, quando a gente tem um tecido misto, né, que tem ali um pouco de esfacelo misturado, né, com a granulação. A gente pode utilizar também quando tem um predomínio de esfacelo no leito da ferida, porque ele vai potencializar o desbridamento autolítico, né? Então, no momento que eu tenho uma cobertura
que se adequa ao leito da ferida e que mantém a umidade, eu estou potencializando, né, a umidade ali que vai proporcionar essa remoção do tecido desvitalizado também. Então, apesar de ela ter essa indicação mais específica para feridas cavitárias, né, para feridas que têm uma depressão maior ou mesmo feridas que são cavitárias, que têm uma profundidade, a gente acaba utilizando nas que são mais planas também, porque é isso, é um recurso que acaba tendo um ótimo custo, talvez esse seja também um dos motivos pelo qual eu gosto tanto. A gente vai aplicar, vai usar o secundário, vai fechar, né, com o curativo secundário, que é o que vai nos ajudar a fazer esse gerenciamento da umidade, seja na própria unidade básica de saúde, então, né, a gente pode combinar com o paciente os retornos para fazer as trocas, ou ainda a gente pode combinar com ele fazer em casa mesmo, né? Se em 24 horas esse curativo, essas camadas que eu coloquei, né, de cobertura seca por cima da fibra, elas saturam, né, elas ficam muito úmidas, ele pode trocar por outra, limpa, reaplicar, né? E aí a gente vai ir avaliando de quanto tempo leva para essa cobertura secundária saturar, né? A depender de quantas camadas eu tô colocando, e quanto tempo leva para essa fibra aqui ficar completamente saturada, né? Que é quando a gente vai dizer, bom, abri o curativo para avaliar e essa fibra caiu, né? Então ela tá completamente saturada. Ou essa fibra não é para acontecer, tá, gente? Mas aí, a depender da marca, acontece. Ela se desmanchou. Eu fui tirar o secundário e ela veio junto com o secundário. Já tá na hora de fazer o curativo todo de novo, né? Ou, chegou em 7 dias e ainda assim essa fibra não tá completamente saturada, talvez a gente tenha que reconsiderar que essa não é uma ferida tão exudativa a ponto de precisar do uso da fibra, tá? Acho que um ponto importante que a Laura trouxe, ela falou da questão dos 7 dias, que é o que geralmente os fabricantes recomendam. E vocês podem estar se perguntando, ok, eu coloco a cobertura e eu só vou reavaliar esse paciente em 7 dias? E aí a resposta é não, né? Então, especialmente quando a gente está iniciando o uso da fibra, a gente precisa fazer um acompanhamento próximo justamente para avaliar isso. Essa ferida daqui a pouco ela estava muito exudativa e como a gente já falou, o exudato da ferida ele é para uma desordem sistêmica, pode ser que o paciente tenha controlado a sua glicose, algo tenha acontecido e reduza o exudato, e aí a gente só vai ver esse paciente daqui a 7 dias. Então a gente precisa, quando a gente aplica a cobertura de fibra de alginato, fecha com a cobertura secundária, avaliar esse paciente daqui a pouco em 48 horas e abre somente o secundário e observa. Como que, mas o secundário não saturou. Não tem problema, abre, vamos ver como é que tá a fibra, né? Examina, olha bordas, vê se tem algo ali que faz a gente pensar numa troca ou não. Tá tudo bem, fecha o curativo e reavalia em 48 de novo. Então, ou antes, se o paciente observa alguma alteração, algo que é mais significativo, né? Isso é bem importante, né, Fábio? Trazer o paciente para junto dessa avaliação, assim, é ele que vai estar convivendo com essa ferida, inclusive, quando a gente fala, né, em manter o curativo fechado por 48 horas, 72 horas ou daqui a pouco 7 semanas, a gente tem que lembrar... 7 semanas não, 7 dias. Aí também a gente ainda não tem cobertura nesse nível, né? Mas quando a gente está sugerindo para ele, né, essas trocas com um intervalo maior, a gente está sugerindo que ele tenha uma restrição no banho, né? Então ele vai ter que proteger a área onde tem a ferida, porque esse curativo ele não pode ser molhado, né? Então, isso também precisa ter uma boa combinação ali, ver as condições, né, para que isso ocorra, para de fato funcionar. Outro ponto que é importante quando a gente faz uso de fibra de alginato é que este modelo, né, a maioria pode ser recortado, é que ele não deve ultrapassar bordas. O formato de absorção que a fibra de alginato ela promove, ela precisa estar sempre dentro da lesão, né, não ultrapassando bordas, porque se ela ultrapassa, como ela absorve, aqui ela vai estar macerando a borda. Então, sempre colocar dentro das margens da lesão, né, do leito da ferida, sempre em contato com o leito e não ultrapassando bordas. Esse é um ponto importante. Exato, justamente pela indicação dela, né? Como ela é indicada para feridas mais cavitárias, vou puxar meu pé aqui, ó. A ideia é que a gente possa... A gente já botou... já tem.
a ideia é que a gente possa introduzir, né, na cavidade e deixar essa cavidade preenchida completamente pela fibra. Então, por isso que ela não deve encostar nas bordas, né? Quando a ferida é mais plana, a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado. E também é importante a gente lembrar que tem uma variedade de opções, né? A gente já fala isso para todas as coberturas, isso vai acontecer. E as associações também. Então, vocês podem perceber que essa cobertura aqui, ela tem uma cor diferente, porque essa aqui especificamente está associada à prata, né? Então, essa coloração vai variar de acordo com as associações, que, como a gente disse anteriormente, vai precisar da orientação do fabricante para a gente entender o porquê que foi feita aquela associação e para que ela serve. E quando a gente tem contato com essas coberturas, como é que eu faço para avaliar? Tem que chamar lá o município vai investir, né? Vai ter essas coberturas. Tem que chamar o representante, pedir para ver, tocar e fazer o teste mesmo. Então, o que acontece quando essa fibra entra em contato com a umidade da ferida? Ou ainda, outro recurso, eu não paro de achar benefícios na fibra de ornato, que é justamente na atenção primária a gente tem às vezes uma dificuldade de que o paciente venha com uma frequência grande na unidade, que ele vai poder manter por mais dias. Ela não é uma ferida tão exudativa assim, mas eu vou lançar a mão dessa cobertura justamente para conseguir manter o meio úmido. E aí eu vou lá e consigo aplicar a umidade que eu quero e também perceber, né? E aí fazer esse teste, assim, o que acontece com a minha fibra quando eu molho ela, né? Quando ela entra em contato com a umidade, seja da ferida ou seja uma umidade que eu vou estar aplicando, né? Qual é a consistência que ela tem, né? Como é que ela transfere o que está embaixo para o curativo secundário, né? Qual o potencial dessa fibra de absorção, né? E qual essa consistência mesmo que ela fica, né? Aqui ela fica bem com uma consistência de tecido mesmo, outras vão ter uma consistência mais de gel, e isso são coisas que no uso a gente vai conseguindo avaliar o que entende que é melhor, ou que dura mais, né, no leito da lesão também, que não desmancha, né? Então, eu tento, eu puxo, né, traciono ela não se desmancha, então é provável, mas não sei qual é o comportamento que vai ter depois de 2, 3 dias, né? Então, isso tudo é importante de quando a gente entra em contato com uma cobertura nova, com um produto novo, de testar, né, de tocar, de mexer, de ter essa curiosidade mesmo, que é isso que vai fazer a gente entender qual é o processo que está acontecendo ali na cicatrização também, o porquê que está tendo benefício ou não o uso daquela cobertura que eu escolhi para aquele momento. E a fibra de ornato, ela tem duas apresentações. Ela pode ser em placa, que é essa que a Laura mostrou, geralmente são placas com tamanhos já pré-determinados e que a gente pode recortar conforme o tamanho da ferida, e ela também tem essa apresentação em fita. A apresentação em fita, ela é particularmente interessante quando a gente fala de feridas como a que a Laura mostrou ali no pé. Inclusive a gente colocou um pedaço da fita aqui, que é uma lesão mais cavitária, recorta um pedaço da fita e insere com auxílio de uma pinça, enfim, para poder, então ali a gente recortou um pedacinho e tinha inserido para manter todo o contato ali com o leito. Esse aqui é um outro exemplo, bom exemplo de quando a gente tem a ferida cavitária, como a gente falou lá na parte dos umidificantes, de que a gente precisa que a cobertura esteja em contato com o leito. Não adianta a gente preencher essa cavidade com algum produto e fechar por cima, né? A gente precisa fazer essa cobertura ter o contato direto ali com o leito da lesão para promover uma cicatrização adequada. Sabe outra coisa que é legal, Fábio, dessa cobertura, que daí é uma dica, né, pra gente otimizar o uso? Aqui a gente tem uma cavidade pequenininha, né, então um pedacinho pequeno dela já consegue preencher. Mas, especialmente em lesões por pressão, região sacra, né, que a gente faz, às vezes, umas cavidades muito grandes, o uso da fibra de alginato, a gente faz uma adaptação, né? Como a gente não vai conseguir ter o volume suficiente, né, da cobertura, vamos pensar que essa aqui é a minha cavidade lá da sacra, né? Como eu não vou ter um volume de cobertura suficiente para preencher toda essa cavidade, ou mesmo que eu tenha, né, eu não quero gastar toda essa quantidade de cobertura, até porque eu ainda estou testando, não sei se ela vai ajudar ou não.
eu posso pegar, então, a placa, aplicar ela no fundo, né? A gente brinca que faz uma... como que diz? Quando a gente preenche, assim, né? Faz uma caminha, né? Para receber as outras gases. Porque... Encosta bem lá em todo o fundo da cavidade. E aí vai preencher o meio com a gase de algodão seco, né? E aí a gente vai estar fazendo esse preenchimento todinho da cavidade, tendo a fibra de alginato lá em contato com o leito, então promovendo a absorção, né, e transferindo o excesso de exudato lá do leito para essas gases que estão aqui no meio. E aí a gente vai combinar também, ou com o cuidador, ou a equipe, de fazer a troca só dessa gase aqui do meio, tentando, né, não remover a fibra que está lá em contato com a nossa cavidade. E a gente vai deixar 24, 48, vai fazendo a troco, né, vejo, avalio o que saiu de secreção aqui nessa gase, depois pego a gase seca, reaplico, fecho de novo, e assim eu vou otimizando o uso dessa fibra e vendo provavelmente bons resultados quando a gente faz a remoção, né, já um tecido mais limpo, esse crescimento, uma potencial retração dessa cavidade. Então, muitos itens de benefício da minha queridinha fibra de alginato. Na mesma proposta de absorção, a gente ainda está falando de coberturas absorventes, a gente vai ter a hidrofibra, que é essa daqui. Então, a hidrofibra também o aspecto é de feltro, né? Também é com uma trama bem fechada, mas ela tem, a diferença da fibra de alginato é que ela tem essas costuras, né, ao largo de toda a placa, né, e essa costura, ela promove um tipo de absorção diferente do que a fibra de alginato tem. Então, ela é também indicada, né, para lesões que são de médio a alto exudato. E a diferença maior, acredito eu, no que quando a gente orienta o uso da hidrofibra, é na aplicação, né? Que diferente da fibra de alginato, a gente aplica a hidrofibra no leito da ferida, sempre deixando mais ou menos 1 centímetro de cobertura para além da borda, né? Isso, e aí ela, justamente por causa dessas costuras, né, que é o que o fabricante diz que dá mais potencial de absorção, a gente não vai poder recortar ela, né? Porque senão a gente abre essa trama, então ela precisa ser aplicada sempre. Talvez tem um maior potencial de absorção, mas talvez seja uma limitação, né, dessa cobertura, porque ela vem em tamanhos pré-estabelecidos. Então, a depender da nossa ferida, ou a gente vai ter que usar mais de uma, então elas vão ser sobrepostas, né, nesse 1 centímetro, porque quando ela molha, né, quando ela entra em contato com a umidade, ela vai encolher. Ela vai retrair um pouquinho e vai encolher. Então, se a gente não tiver deixado esse espacinho, vai acabar expondo a borda aqui e ela vai ficar muito para dentro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, depois também. Depois que ela umedece, fica com um aspecto, um toque bem gelificado, né? E aí ela absorve. Também pode ser associado a outros ativos que vão fazer essa transferência, né? Ela absorve o exudato, joga o ativo para o leito da ferida. Essa especificamente é com prata, né? Ela tem essa coloração porque ela está associada à prata. Isso. E ela, da mesma forma que a fibra de alginato, também é uma opção quando a gente quer não perturbar o leito da lesão e deixar uma cobertura que vai poder ficar mais tempo, né? Então, da mesma forma, quando a gente inicia o uso, a gente também vai acompanhar esse paciente de uma maneira mais próxima, a cada 24 ou 48, retira o secundário, observa, vê como é que está a evolução, e também, a depender do fabricante, a gente tem que ver o máximo de tempo que é possível deixar na lesão. Exatamente. Então, essas são coberturas absorventes que vão demandar sempre, né, um curativo secundário, que é o curativo que vai estar coletando esse exudato que ela joga para fora do leito da lesão. E aí, na sequência, a gente vai ter, na mesma categoria de absorventes, as espumas, que não fazem essa transferência, né?
elas vão elas vão ter um formato também de placa, com esse potencial de absorção. Então, diferente do toque de feltro, elas têm um toque de espuma mesmo, né? E vão ter os tamanhos pré-estabelecidos, algumas vão poder ser recortáveis, outras não. E elas têm, diferente das fibras, então, e da hidrofibra, ela não vai transferir o exudato, ela vai reter nela mesma, né? Então, isso talvez seja, inclusive, um potencial perigo, né, do uso dessa cobertura por mais tempo, porque às vezes a gente não consegue gerenciar o tanto que ela já está saturada ou não, né? E aí ela começa a espalhar, pode vir aqui para as bordas, né? Ela tem esse modelinho aqui, também é escuro porque está associado a um ativo, e tem uma adesividade, então ele também vai estar em contato com as bordas justamente para ficar, né, fixo ali no local. A gente vai usar o secundário muito mais no sentido de fixar e fechar do que de fato para ele absorver mais secreção, né? Esse que a Laura mostrou, então tem esse adesivo na própria espuma, né? Então esse é um modelo. A gente tem um outro modelo que é recortável, que ele é só espuma, ele não tem nenhum tipo de adesivo, então a colocação seria da mesma forma, a gente aplicaria na lesão e aí coloca o curativo secundário com a gaze seca, né, para poder fazer a fixação. E ainda uma terceira opção seria este aqui, que tem a borda, né, com cola, uma borda de silicone para poder já fazer a aplicação direta. Então, este tipo de curativo, a princípio, não precisa de cobertura secundária, porque ele já faz o fechamento, né? Tanto para a questão da fixação, quanto para evitar a sujidade, né? Ou até para, enfim, para a questão de fixar e não deixar cair, né? Então, esse aqui é uma opção também, que acho que a gente colocou aqui, né? É uma opção que é confortável, daqui a pouco uma ferida que está mais controlada, que a gente já fez vários investimentos e agora está numa fase mais final, assim, né? A gente já tem ali um tecido viável, é uma lesão plana, é um paciente que não consegue com muita frequência, ou tem alguma questão até... A gente tem que lembrar, né, que tem muitos pacientes nossos que trabalham, que né, tem sua vida laboral, e aí, às vezes, ter um curativo muito grande ali no local pode ser uma questão até de problema estético, né? E essa aqui é uma boa opção para isso, é confortável, faz a pele respirar, né? Ela tem aqui uns furinhos, eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Esses furinhos fazem a pele transpirar. Então, claro, talvez a gente não tenha uma grande quantidade, né? Essa cobertura disponível, mas é interessante a gente conhecer para saber que existem alternativas. Existem vários tamanhos, né? Aqui a gente está trazendo uma opção, mas esse tipo de espuma existem de tamanhos variados, pequeno, médio, grande. Mas eu tenho uma dúvida, e aí eu pergunto para ti, Laura. Só para não esquecer, antes diferente, né, das fibras, é contraindicado em ferida cavitária, né? A gente só vai usar a espuma em ferida plana, né? Justamente porque ela não faz essa conformidade como faz a fibra ou a hidrofibra. Então, só para eu não esquecer, essa não vai dar para usar em cavidade. A minha dúvida é se a gente pode utilizar as espumas em feridas com tecido desvitalizado. E aí, o que tu me diz? Eu acho que pode, mas eu queria que tu explicasse melhor pra gente. Por que pode, como pode. Então, a gente vai poder usar por quê? Por algo que a gente já falou anteriormente, né? A espuma, ela vai fazer, então, esse equilíbrio da umidade, mas ela vai manter o meio úmido. E o meio úmido, ele proporciona o desbridamento autolítico, né? Então, a própria umidade vai fazendo essa limpeza do leito da ferida. Então, sim, a gente pode usar as espumas quando a gente tem um tecido misto, né? Como tem aqui nessa plaquinha, que a gente consegue ver, né? Uma mistura da granulação com um tecido desvitalizado, um esfacelo. Ou nesse caso aqui, onde a gente tem uma área mesmo, né? Uma área um pouco maior de um tecido desvitalizado, um esfacelo, até um pouquinho de necrose de coagulação, quando é em pequena quantidade, a gente pode sim lançar mão dessas coberturas que vão potencializar o próprio desbridamento autolítico da ferida. Acho que isso é bem importante, né? Ela pode ser utilizada, mas talvez, dependendo do caso que a gente está atendendo, ela não vai ser a mais indicada. Então, isso é bem importante. A gente observando o leito, observando as características da lesão, a gente vai poder ver, bom,
tem indicação, mas eu tenho outra cobertura que nesse momento vai ser melhor, deixa a espuma para um outro momento. Então, é uma avaliação realmente que tem que ser feita de maneira bem individual, né? Considerando... Então, para a gente fechar essa categoria das coberturas absortivas, a gente vai lembrar alguns pontos que são importantes. Então, primeiro, em relação à questão do odor, né? Essas fibras que foram mostradas, né, as espumas, muitas vezes elas podem modificar as características de odor da lesão. E a gente precisa estar bem atento, então, antes de utilizar a cobertura, né, como que era o odor dessa ferida, e depois que a gente inicia o uso, fazer o acompanhamento para ver se o odor ele está relacionado, muitas vezes, à própria fibra, à própria cobertura que a gente está utilizando, ou se de fato é um odor que está falando mais a favor ali de um outro processo infeccioso ou alguma outra coisa. Então, é bem importante que a gente esteja atento a isso, porque esse tipo de cobertura ele tende a fazer essa modificação, e é importante que a gente saiba diferenciar o que é o odor relacionado à questão da cobertura e o que realmente é um odor que está relacionado a um processo infeccioso, a agentes, né, de algum agentes microbianos na ferida. Isso. Inclusive explicar isso para o próprio paciente, né, que isso. Pode ter enfim, pode ficar um pouco incomodado, né, com esse cheiro, achar que pode ter algum problema. Não é para ser um cheiro que se sinta com curativo fechado, né, mas é isso. Observação em relação ao odor e especialmente porque ele é um sinal, né, sim, de um processo, de um potencial processo infeccioso, mas que vai ter que estar associado a outros sinais, né, isoladamente, só a mudança do odor também não configura uma infecção. E também, muitas vezes, pode alterar também a coloração no leito da lesão. Alguns tipos de fibras podem ter, dependendo dos seus componentes, fazer alguma alteração de coloração no leito. Então, a gente já recebeu também consultorias, né, com algumas situações, e a gente pergunta e fazia bem sentido cronologicamente do quando começou a usar tal cobertura, começou uma coloração diferente na lesão. Isso, então fica meio, né, mais esverdeada. Exato. Isso tem a ver com muitas vezes com a cobertura utilizada. São sinais que assustam um pouco, né? Principalmente quando a gente está querendo melhorar a ferida, daqui a pouco vem um cheiro diferente ou vem uma cor diferente. Mas é por isso que é importante a gente ter aqueles nossos parâmetros de avaliação, né? Avaliar antes, avaliar depois, para poder entender se é algo, um processo natural ou não. E falando especialmente dessa questão de uma potencial infecção ou um aumento da carga bacteriana, especialmente as fibras, hidrofibras e as próprias espumas, elas têm no mercado muitas associações a antimicrobianos, tem também a anti-inflamatórios, a anti-odor, mas falando especificamente dos antimicrobianos, eles são sim uma opção quando a gente precisa combater, né, alguma alteração, um aumento da carga bacteriana ou algum sinal de infecção local, mas é importante que a gente tenha opções neutras na unidade, né, que não tenham nenhum desses ativos, por dois motivos. Primeiro, é o custo, né? Então, a fibra, a hidrofibra e a espuma, quando ela não está associada a nenhum ativo, ela vai ter um custo menor. E quando ela está associada, ela é um recurso importante, mas ela vai ser utilizada de forma pontual, né? Então, por que isso, gente? Porque os guidelines internacionais que são constituídos a partir de ensaios clínicos randomizados ou, né, estudos mais robustos, nos dizem que a gente vai utilizar um antimicrobiano tópico por 2 a, no máximo, 4 semanas, porque a gente está querendo combater uma situação que é pontual naquele momento, tá? Não tá certo a gente ter infecção de muito tempo numa ferida, né? Então, a gente vai utilizar ali a fibra ou a espuma associada a um antimicrobiano por 2 a 4 semanas e vai ver se resolveu. Se não resolveu o problema, os sinais e sintomas locais de infecção não regrediram, a gente vai ter que considerar, então, partir para um antibiótico sistêmico ou entender também o que está acontecendo, que esses sinais inflamatórios estão mais exacerbados, né? E aí isso tudo impacta no custo. Então, se vocês vão fazer esse movimento, né, ou se vocês já têm disponível na unidade, lembrem disso. É muito importante que a gente tenha uma maior quantidade dessas coberturas neutras, sem associação, mas que a gente possa também ter uma quantidade pequena ali para utilizar em momentos pontuais. Então, a gente frisa bastante, né? Apesar dessa aula estar falando especificamente sobre cobertura, ela faz parte de um curso maior que vai estar falando sobre a avaliação das feridas.
né? E a avaliação do todo, da situação sistêmica desse paciente é fundamental para a gente poder fazer as melhores escolhas no momento certo para lançar mão de melhores tecnologias específicas, né? E é bem importante frisar que quando a gente tem um processo infeccioso, quando a gente identifica um processo infeccioso numa ferida, a nossa primeira opção é antibiótico terapia sistêmica. A primeira opção não vai ser o curativo, né? Pelo menos nos guidelines é o que traz. A primeira opção vai ser antibiótico sistêmico para esse tipo de utilização. Então, os curativos eles vão ser algo adjuvante ou algo utilizado mais pontualmente, mais especificamente, a depender de cada caso, com alguma indicação mais específica. Mas quando a gente fala de infecção, que a gente está vendo, né, sinais francos de uma infecção, a gente está falando de utilização direta, né, como primeira opção de... Isso, uma infecção de partes moles, né, uma infecção mais profunda, onde vai estar tendo ali os sinais claros locais, mas também pode estar apresentando até sinais sistêmicos, né, a depender, inclusive, da etiologia da ferida ou das patologias de base desse paciente, tem indicação de ir para emergência, de fazer antibiótico terapia endovenosa, né, então é um contínuo, a gente precisa identificar exatamente em que momento eu tô, acender o alerta ali da infecção para saber o que a gente vai utilizar, né, de recurso para combater. Até agora a gente falou nas coberturas pensando, né, em leitos onde a gente tem uma predominância de tecidos de granulação ou quando a gente tem algum tecido desvitalizado, especialmente o esfacelo, onde a gente vai lançar mão, né, do desbridamento autolítico e do próprio desbridamento que a gente faz a cada troca de curativo. Mas é muito importante a gente lembrar que a gente vai ter um número limitado dessas coberturas e a gente precisa fazer o gerenciamento do uso dessas coberturas, né? Então, quando eu identifico uma ferida com uma predominância de tecido desvitalizado, né, uma necrose de coagulação, essa necrose preta, escara, né, e que ao utilizar essas outras coberturas que a gente falou até aqui, a gente não teve um resultado, esse tecido aqui não se modificou, esse tecido começou a aparecer na nossa lesão, talvez seja o momento da gente utilizar um desbridante que seja mais potente, né? Comumente a gente chama de desbridantes enzimáticos, porque os produtos eles são formulados, né, com uma enzima. Aqui no Brasil a gente usa muito a enzima que vem do mamão, né, da papaya. A enzima papaya, não vou saber agora o nome especificamente, né, que usa na formulação, mas ela faz a nossa queridinha também do desbridamento, a papaina, né? A papaina ela pode ser utilizada em diversas formulações e para esse tipo de tecido a gente vai ter uma concentração maior, uma concentração de 10% para atuar num tecido necrótico de coagulação, mas ela na concentração de 6%, ela vai atuar bem, tem um bom resultado no esfacelo. Então, a papaina, ela é uma pomada, né, um creme, aí vai depender da forma com que ela é formulada, e a gente vai aplicar direto no leito da ferida, como a gente fez lá no início, né, com o hidrogel, também mantendo aqui sobre o tecido, em toda a sua extensão. E aí, diferente das coberturas que a gente viu até agora, a gente vai ter a indicação de fazer a troca a cada 24 horas, né? Ela tem um tempo de ação dessa enzima, né, que vai fazer a degradação desse tecido desvitalizado aqui. E aí, a cada troca, a gente faz a limpeza e reaplica essa rotina sendo feita sempre a cada 24 horas. A papaina, ela geralmente é encontrada, ela pode ser, ela é em farmácia de manipulação, dificilmente a gente encontra papaina em outro local. Então, ela é um produto que tem que ser mandado manipular, né? E aí, a depender da concentração do que é indicado para cada tipo de tecido. E também é bem importante que quando a gente manda manipular, quando vem o produto, que a gente atente no rótulo quais são as instruções de uso e de armazenamento. Porque também não foram raros os casos que a gente atendeu de pessoas que mandaram fazer. A papaina tinha uma indicação, por exemplo, de ficar na geladeira,
não ficou e muitas vezes não estava tendo o efeito esperado. Então a gente tem que atentar sempre, ler o rótulo ou perguntar, questionar, né, no local qual é a indicação de armazenamento do produto, porque isso pode fazer diferença na efetividade. Isso, geralmente os produtos de manipulação vêm, né, descrito na própria embalagem, se ela precisa, ó, essa aqui a gente consegue ver, manter na geladeira, né? Então isso é importante, não à toa tem essa orientação, né, porque tem essa questão da estabilidade da enzima. E aí, bom, a gente vê instituições que acabam formulando com outros ativos juntamente para dar uma maior estabilidade e ela poder ser deixada, de repente, fora da geladeira. É muito bom sempre ter um amigo da área da farmácia, né, para nos ajudar, o farmacêutico do município, para a gente ter essas dicas, né, e fazer formulações daqui a pouco que o próprio município possa estar fornecendo, né, para as unidades poderem fazer o cuidado, fazer a cobertura. A papaína, ela, na concentração que a Laura trouxe de 6% para esfacelo, 10% para necrose de coagulação, mas ela também pode ser formulada na concentração de 2% e ela serve como um hidratante, como um umidificante de tecido de granulação. Exato. Então também a gente vê que algumas pessoas chegam, mas está com 2%, usando 2% numa necrose de coagulação. Não é a indicação. Mas é papaína. Sim, é papaína, mas a papaína ela também tem um potencial hidratante e ela, nessa concentração, a utilização dela é para tecido de granulação. Então, isso é um ponto também que a gente tem que observar. E não tem problema. Aqui, por exemplo, nesta lesão, quando a gente vai aplicar a papaína 10% para poder fazer o desbridamento, até aqui já tem, né, a técnica de square, se fez as ranhuras aqui para o produto penetrar melhor, não tem problema a aplicação da papaína também nesse tecido, né, envolto, mesmo que não seja a necrose, né, ela não vai agredir o tecido, ela não vai prejudicar, né, então isso eu acho que é algo importante também. Essa é uma dúvida bem comum, uma dúvida bem frequente, a gente pode até chamar meio de mito, assim, né, mas eu não posso colocar o desbridante em tecido que não seja desvitalizado. Claro, se eu tenho predomínio de granulação, não faz sentido eu usar um desbridante. Agora, quando eu tenho uma ferida onde vai ter vários tipos de apresentação de tecido, mas o predomínio é do tecido desvitalizado, os desbridantes, eles são seletivos, né? Então, não é isso que não é a papaína encostar aqui um pouquinho no tecido misto, ou encostar um pouquinho no tecido de granulação, que vai causar um prejuízo para o andamento dessa ferida. Então, a gente tem que tentar descomplexificar um pouco os nossos curativos, bem como o uso de mistura, né? Eu vou lá tentar proteger a borda com... aqui a borda não, né? Desculpa. Vai tentar proteger o tecido de granulação com hidrogel e aí vou tentar botar a papaína bem no meio. Tudo. Aquilo ali daqui a pouco mistura. Uma coisa interfere na outra, né? Porque daí o hidrogel pode interferir na concentração da papaína e a gente não vai ver resultado nenhum e aí a gente vai dizer nenhuma dessas coisas funciona, né? Então a gente tem já indicado a papaína há muitos anos e sempre tem um resultado muito, muito interessante quando utilizado, né? Na concentração adequada e tudo mais. Mas ela não é um desbridante mais comum na atenção primária, né? Nas unidades básicas de saúde, a gente vê muito a disponibilidade da colagenase, né, Fabi? E a colagenase também é um desbridante que nos auxilia muito, mas ela tem uma ação melhor, né, no tecido no esfacelo, né? Na necrose amarela, né? Nesse tecido aqui. Ela age mais, ela faz a degradação do colágeno, então ela consegue agir melhor nesse tipo de tecido. E aqui, na necrose de coagulação, ela vai ter uma ação mais lenta. Então, comparando, né, a papaína acaba sendo mais versátil nesse sentido, por ter um potencial maior. Não que a gente não vá ter bons resultados com a colagenase também, a gente usa bastante, né? O pessoal da atenção primária usa bastante. E é isso, utilizando no momento certo, né? Da forma correta. E especialmente otimizando todo o cuidado do curativo, é provável que a gente vá ter, sim, bons resultados. E tem uma outra questão que é interessante, como tem geralmente disponível a colagenase, e o que é muito comum de acontecer é a colagenase associada com cloranfenicol, que é um antibiótico, né? Isso é um ponto que é importante, porque da mesma forma que a gente trouxe dos outros curativos, das outras coberturas que a gente citou, que tem associação com antimicrobianos,
A colagenase associada ao cloranfenicol, ela vai ter indicação para uso pontual. Ela não vai ter indicação para a gente usar por longos períodos. A gente já teve casos que a gente atendeu de pessoas até com feridas assim traumáticas, que eram extensas em perna, e a gente teve que usar por um longo período a colagenase para poder fazer o desbridamento, e assim, não teria indicação da gente manter uma colagenase com cloranfenicol. Né? Então, isso é algo importante. Quando se faz a compra, né, no município, a gente tentar sempre para o mais básico, né? Para o que tem o mais neutro, que não tenha outros ativos, né? Porque a gente vai poder usar em mais pessoas por mais tempo, vai atingir uma gama maior, né? E provavelmente um custo menor, né, Fábio? Total. Tudo que é associado a algum ativo, como a gente já falou várias vezes aqui, e a gente faz questão de frisar, que é para a gente ter isso em mente mesmo, é em função disso. E às vezes até é difícil da gente encontrar, dependendo do lugar, difícil de encontrar essas coberturas mais neutras sem nenhuma relação, justamente por isso, porque elas vão ter um custo menor e às vezes não é interessante, né, para os lugares onde se comercializa dispor dessa cobertura. Mas é sempre possível encontrar, né, e fazer esse investimento direcionado. Mas aí pode perguntar, eu não posso usar, eu tenho na minha unidade somente colagenase com cloranfenicol, eu não posso utilizar? Pode. Mas atentando para aquele tempo que a gente falou, das 2 até no máximo 4 semanas, que é isso que tem indicação. Então, fora isso, não vai ter indicação. Quando tiver sinais. Exato. Né? Quando a gente tiver esse objetivo de combater ali alguma carga bacteriana mais elevada ou até algum início, né, de sinal de infecção local. Por fim, mas não menos importante, a gente migra, né, do leito da ferida para as bordas. Aí a gente não está falando de cobertura, né, para o leito da ferida, mas sim de proteção das bordas. E hoje a gente já tem produtos específicos para esse cuidado, né, que são chamados os cremes de barreira, e eles se propõem, então, a fazer justamente isso. A proteger, né, a gente falou de feridas que estão muito exudativas, né, em que o exudato vai acabar entrando em contato com a pele íntegra das bordas, ou muitas vezes os pacientes já chegam com as bordas muito machucadas, né, muito erosadas, então, ou é aquele tecido que já está retraindo, então é uma pele mais sensível que a gente tem ali, e o creme de barreira, ele vai servir como se fosse um hipermeabilizante, né, ele vai fazer uma camadinha aqui, e se o exudato, então, escorrer, e aí lembrando que a gente vai estar tentando equilibrar ele, né, com todas as outras coberturas que a gente viu antes, mas se por acaso escorrer, ele vai passar por cima dessa camada de proteção das bordas, né, então o creme de barreira está disponível hoje no mercado com esse objetivo, né, Fábio? É um objetivo de proteção e de hidratação também. Ele é semelhante aos cremes que a gente utiliza para assaduras em bebês. Né? Inclusive, o próprio óxido de zinco poderia também ser utilizado como uma opção. E quando a gente faz a aplicação do creme, né, considerando esses 2 pontos que a Laura trouxe, de um excesso de um exudato que está passando e pode macerar a pele, então a gente protege, ou de uma pele que está mais ressecada, a gente hidrata, a gente quando faz a aplicação, a gente não precisa, na troca de curativo, fazer a remoção total deste produto para aplicar novamente. A gente vai só fazendo as novas camadas, né, para poder manter ali essa impermeabilização. Isso, o que não significa que a gente não vai limpar a ferida, né, então a gente vai proceder com a limpeza completa, né, com o passo a passo completo, como o creme de barreira, ele vai sair mais fácil, então com a limpeza do soro ele já vai remover o excesso, mas é essa a ideia, a gente tá pensando que é uma pele mais sensível ou que é uma pele que já está erosada, a gente não quer ficar raspando ali, removendo esse resíduo, né, para não acabar machucando mais. Então a gente vai reaplicar. E como a Fábio lembrou, né, quando a gente não tem esse produto, ou quando a gente ainda não tem esse produto específico para proteção das barreiras das nossas feridas, a gente acaba contando com esses velhos conhecidos, né? O óxido de zinco é que tem uma limitação pelo resíduo que ele deixa mesmo, né? Ele acaba deixando uma pigmentação muito esbranquiçada na pele. E aí, como a gente não vai proceder com a remoção completa, ele pode nos atrapalhar, inclusive, na avaliação, né? Então, como fica branquinho ao redor, a gente daqui a pouco não consegue... E isso, tá bem esse aspecto, né, de resíduo de óxido de zinco. E a gente acaba, às vezes, não vendo um halo mais eritematoso, algum sinal que possa estar
que seja um alerta, né, para uma modificação dessas bordas. Mas a gente tem a nossa queridinha, que vai aparecer de novo, apareceu no início, agora vai aparecer no fim, a vaselina sólida, né? Ela serve sim também como uma bela protetora das bordas das nossas feridas quando a gente não dispõe de um creme específico, um creme de barreira, né? E aí ela tem esse potencial, né, de fazer essa camada, de reter a umidade da pele. Ela não tem um ativo hidratante, mas ela faz essa camada que retém a umidade da própria pele, né? Então ela pode ser aplicada aqui nas bordas, ela já pode ser, a gente às vezes aproveita e já aplica na área perilesão também, né? Às vezes um membro muito ressecado, a gente começa a usar ela para fazer com o mesmo objetivo, né? De que se tiver contato com o exudato, ele passe por cima e não fique em contato com a pele íntegra. E da mesma forma que a gente orientou nos outros tópicos que a gente falou, esses produtos, mais especificamente esses produtos que são cremes de barreira, a gente orienta que vocês sempre leiam o rótulo, né? A gente precisa começar a ter o hábito de ler as coisas, né, com mais atenção, porque quando a gente está falando de uma pele, né, perilesional, de uma pessoa que está com uma ferida, a gente já está falando de uma pele que está mais sensibilizada. Então, o que a gente precisa é que esse produto seja o mais neutro possível. A gente não pode pegar, por exemplo, mas eu não posso usar um creme hidratante que eu tenho em casa. Pode, mas a gente tem que ver, esse creme hidratante, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem perfumes que podem daqui a pouco estar sensibilizando ainda mais ou causando algum processo alérgico e que vai também nos atrapalhar numa avaliação, né? Se a pele ao redor tiver mais eritematosa, muitas vezes é por uma dermatite, é por outro tipo de situação que não é algo relacionado diretamente à ferida. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente está aplicando nas bordas e, enfim, no restante da pele. E a gente tem que considerar também que muitos pacientes já são idosos e que isso também interfere, né? Quando a gente pensa nessa questão de hidratação, a gente sabe que a pele das pessoas, né, mais idosas acaba sendo um pouco mais ressecada, mais sensível, uma pele mais fina. Então tudo isso tem que ser considerado. Então sempre que a gente for adquirir ou indicar para algum paciente a compra de um produto, a gente tem que pensar nesses pontos, né? De não ter produtos que não tenham cheiro, que não tenham cor, que não tenham nenhum elemento a mais que possa estar sensibilizando ou causando algum tipo de alergia. Exato. E aí, só para frisar, acho que a gente já falou, né? Vocês provavelmente já entenderam, mas isso se aplica, essa questão das bordas, também ao uso dos óleos, né? Do AGE. Ele acaba não sendo um produto adequado porque ele não faz essa barreira que a gente precisa, ele escorre, ele mistura, ele é absorvido pelo secundário. Então, a gente com frequência vê o pessoal utilizando o AGE como um protetor de bordas, mas ele de fato não é um bom recurso para isso, né? E às vezes a gente tem a falsa sensação de que está protegendo a borda, quando na verdade não está. Fabi, eu nem queria. Eu também não queria. Eu juro que eu não queria, gente. Mas a gente vai precisar terminar essa aula falando da sulfadiazina de prata, que é um produto que está amplamente disponível na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, e a gente não consegue entender por qual motivo as pessoas gostam tanto de usar sulfadiazina de prata de forma indiscriminada. A sulfadiazina de prata, ela acho que teve o seu momento há muitos anos atrás, né? E acho que as pessoas seguiram utilizando e muitas vezes eu acredito que falta também um questionamento do porquê seguir usando, né? E qual é a indicação realmente que a gente tem para usar. A gente sabe que hoje, né, atualmente a gente tem tecnologias muito mais atuais que também utilizam o recurso da prata, pensando como agente antimicrobiano, né? Então a sulfadiazina de prata, ela de fato ela deve ser reservada para casos muito específicos, né? E não de maneira indiscriminada, como a gente vê diariamente nos atendimentos, as pessoas utilizando. Mas a gente tem na unidade, bom, então a gente precisa repensar e reorganizar daqui a pouco, né, o processo de trabalho, discutir com a gestão, discutir com quem for para a gente poder avaliar o custo-benefício de estar utilizando a sulfadiazina em diferentes lesões, em diferentes momentos de uma ferida, porque de fato o seu uso ele é bem específico. Isso. Aí vocês podem perguntar, tá, mas então qual é a indicação, né? A gente tem uma indicação específica nos casos de queimaduras, ela acaba sendo um recurso, principalmente quando a gente não tem acesso a coberturas mais tecnológicas, como a Fabi falou, né, mais atuais.
Mas a gente tem que lembrar que na realidade da atenção primária, quando é que a gente atende queimaduras, né? Acidentes com queimaduras? Geralmente são queimaduras de primeiro e segundo grau, e aí a gente precisa avaliar, assim como a gente fez para todas as outras coberturas, o que aquele leito, né? Que aquela área da pele que foi queimada está apresentando. Porque muitas vezes com uma boa hidratação, com uma proteção, né, ali com o manejo das bolhas quando elas estão presentes, é suficiente, né, reduzindo o trauma da troca, como é uma ferida aguda, para a gente promover conforto para esse paciente, né, controlar a dor e proporcionar a regeneração da pele. Queimaduras de terceiro grau, queimaduras com maior profundidade, o primeiro atendimento, geralmente, né, ou deveria ser feito num serviço de emergência, né, num serviço de terciário ou de UPA, enfim. E aí o recurso que eles vão utilizar lá é de acordo com os protocolos deles, né, e muitas vezes vem, sim, o paciente para dar sequência do cuidado conosco, utilizando a sulfadiazina de prata. Uhum. Bom, mas aí ela tem ali uma indicação para as primeiras 48, 72 horas, pensando que a queimadura ela é uma ferida que tem um potencial de infecção maior. Então, a sulfadiazina de prata auxiliaria nessa prevenção de uma infecção local, mas ela tem também um tempo de ação de 12 horas, então teria indicação de reaplicar ela pelo menos 2 vezes por dia. E aí só o fato de a gente estar abrindo um curativo, mexendo nesse curativo, fechando ele 2 vezes por dia, a gente vai estar interrompendo o processo cicatricial. Então, é por isso que a gente não indica que quando o usuário vem, né, com uma prescrição de sulfadiazina de prata para continuidade do cuidado, que a gente considere reavaliar o que ele está apresentando no leito da ferida e dispor de outras coberturas mais adequadas para dar seguimento no cuidado. Isso é interessante porque não raras vezes nós, enquanto na consultoria, atendemos profissionais que têm com atendimento de pacientes que vêm do ambiente hospitalar já com essa prescrição. Então, quando as pessoas chegam e já estão utilizando a sulfadiazina muitas vezes há 5, 10 dias ou menos ou mais, depende de cada caso, a gente avalia, já utilizou, se a sulfadiazina ela tinha um potencial para agir como um agente antimicrobiano, já fez o seu efeito. Então a gente não tem mais, porque a sulfadiazina ela não tem o potencial um super potencial de hidratação ou de desbridamento. Então a gente tem que olhar para o leito da ferida e considerar as características da ferida para poder dar seguimento. E outro ponto que também já aconteceu com a gente em consultoria, nesse uso indiscriminado das sulfadiazinas de prata, é que muitas vezes o uso do produto por longo prazo pode causar pseudoescara, que a gente chama, que como se forma, o acúmulo de produto, ele vai formar uma crosta, como se fosse uma escara, e aí as pessoas chegam e dizem, tá piorando, tá com tecido necrótico, tem algo aqui. E aí a gente suspende o uso da sulfadiazina e percebe que rapidamente o leito evolui bem. Então a gente tem que ter cuidado, é uma cobertura que a gente precisa, acho que se questionar o quanto a gente utiliza, se realmente tem indicação para os usos que a gente tem feito no nosso dia a dia de trabalho. Bem, a gente podia ficar aqui mais horas falando sobre essas particularidades ou variedades, de coberturas que a gente tem disponível, mas a gente fez essa seleção por conhecer a realidade da atenção primária e entender que com essas categorias, pelo menos uma ou 2 de cada uma das categorias, a gente já está muito bem para começar, para unir esse conhecimento com todo o conhecimento relacionado à avaliação do paciente da ferida, a gente já pode reorganizar com um dimensionamento daquilo que a gente precisa, o cuidado dos pacientes com feridas na atenção primária. E é importante que a gente possa, então agora, apropriados deste conhecimento, poder negociar com os gestores, alguns tipos de cobertura para a gente ter na unidade e garantir que eles estejam disponíveis de uma maneira longitudinal, considerando que a avaliação de uma ferida ela não é algo estático. Então eu comecei a utilizar colagenase, eu vou utilizar colagenase nesse paciente por o resto do seu tratamento. Não, a gente sabe que
Assim como o leito da ferida vai modificando, as indicações de cobertura elas também vão modificando. Então a gente precisa ter pelo menos aí um elemento de cada categoria para poder ir ajustando, né, os eixos quando a ferida vai fazendo essas modificações. Justamente, né? A gente entende que é melhor a gente ter um rol menor de variedades, porém garantir isso no longo prazo, né? Porque as feridas crônicas, elas vão demandar muito tempo, muito investimento de energia e de insumos, né? Então, a gente garantir que eu vou ter esse produto até, ou a variedade, né? Alguma variedade de produtos durante todo o tratamento é muito importante, né, Fábio? Sim, e assim, a gente falou no início, mas eu reforço agora no final. A intenção dessa videoaula não é esgotar todas as possibilidades que a gente tem de coberturas e modelos e tipos que existem no mercado, porque são infinitas possibilidades. Também e a gente... não é, desculpa, Fábio, de te interromper, mas não é de dizer que uma é melhor que a outra, sim, né? Porque cada uma vai ter um efeito no momento. Precisa da avaliação de quem está utilizando, né? Exatamente. E a gente recebe muitas ligações no 0800 em relação a tipos de coberturas diferentes. Eu recebi aqui na minha unidade um lote de uma cobertura tal e eu não sei como utilizar. Ou, às vezes, acontece de uma maneira diferente. A pessoa vem utilizando uma cobertura completamente inadequada para o tipo de ferida que ela apresenta, para o tipo de característica da lesão. E aí a gente vai investigar e ver, bom, é que a gente recebeu essa cobertura, mas a gente não sabia como usar e a gente utilizou de um jeito... O próprio paciente às vezes traz pra gente, também, né, uma cobertura que o vizinho indicou, né, ou que... tinha sobrando em casa porque alguém já tinha utilizado. Foi na farmácia, ofereceram, ele acabou comprando e ele quer utilizar aquela cobertura, afinal ele investiu, assim. Então, essas situações diferentes, a gente está totalmente à disposição através do nosso 0800 644 6543 para fazer essas discussões e tentar entender, né, que cobertura é essa, para que ela serve, se ela vai ser usada naquele momento. Eu sempre digo, guarda, né, se a gente não vai usar nesse momento, diz para o paciente, a gente vai guardar e vai chegar o momento de usar, né? Provavelmente a gente vai precisar dela em algum momento e ela vai ser útil. Então vamos guardar, mas agora a gente vai fazer outra escolha, né, ou vai fazer, enfim, vai trilhar outro caminho. Então, para essas particularidades que a gente não conseguiu abordar na aula, tem o 0800. Comentem aqui no vídeo também, que a gente vai olhar para depois poder dar futuros retornos também sobre o que vocês estão utilizando na prática, né, e como que está sendo o uso dessas coberturas. E não esqueçam que cobertura é uma parte de um processo que envolve um todo, que envolve olhar para uma pessoa de maneira integral. Então, a cobertura é um elemento, ela não é o único e ela, muitas vezes, não é o mais importante. Então, aqui a gente trouxe essa gama, mas que a gente sempre tenha isso em mente, né? O objetivo é a gente cuidar da pessoa com ferida. E a cobertura, ela é uma parte disso. É uma pecinha do nosso quebra-cabeça. Sim.